assumiu-se então essa ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas a partir de muitíssima propaganda. E não mais que propaganda. Não houve nenhuma demonstração histórica monstruosa para que fosse possível descartar. Por exemplo, uma grandíssima bobagem que se fala que a igreja tinha poder absoluto na Idade Média. Se esses sujeitos fossem ler uma disputa, uma bula papal, a respeito da nomeação de bispos, a respeito, por exemplo, se os bispos de determinado colegiado deveriam ser nomeados ou pelo rei do século ou pela igreja. Quem deveria nomear, sendo que quem conhecia aquela província é o rei. Mas o domínio eclesiástico é da igreja. Não é? Então, de quem deve ser a nomeação? Nós vimos ali bulas riquíssimas, disputas riquíssimas, que inclusive vão enriquecer a nossa teoria de Estado, mais além. E como a igreja vai ter poder absoluto? Fala-se como a igreja tinha poder absoluto. Mas qual o nível técnico que a Igreja Católica disponibilizava para ter poder absoluto na época? Uma ordem da Igreja Católica, imagina uma ordem da Igreja Católica ou naquele período, para chegar até a Espanha, da Itália até a Espanha, quanto tempo demorava? Não tinha uma ferrovia, não tinha nem uma estrada direito. O pessoal tinha que ir a cavalo levando um papelzinho com o risco de morrer, ser assaltado no meio do caminho e a notícia nem chegar. Né? Então, de onde vem esse mito de que a Igreja Católica tinha poderes absolutos? Sendo que não existia nível técnico. Não existia nível técnico para isso. Não existia técnica para que as ordens circulassem de forma adequada, né? As coisas eram feitas a cavalo, feitas a pé e tal. Levando pergaminho em carroça e etc. O pessoal acha que tinha pendrive, tinha e-mail no período da Idade Média. O Papa mandou um e-mail pro rei, e aí o rei teve que obedecer o Papa, não sei o que. Pô, me economiza, né, tia? Não existe isso. E outra que, inclusive, houveram essas disputas intelectuais a respeito de nomeação de bispo, de cardeal. Então quer dizer que a igreja não mandava tanto assim. Mas tinha um sentido em que ela mandava. Que era o sentido de que todos os letrados, todas as pessoas letradas, elas eram parte do clero. Então a realeza tinha um respeito muito grande e tinha que respeitar. Porque quem cumpria boa parte das funções administrativas na Idade Média era o clero. O pessoal que era instruído era do clero, que sabia escrever, que sabia arquivar, sabia mandar carta, sabia se comunicar. Tanto que os diplomatas e os embaixadores na Idade Média, todos eles eram padres muitíssimo instruídos em disputas religiosas e etc. Tanto que por muitas vezes se compareciam diplomatas de múltiplas religiões perante um rei, e o rei ia ser persuadido por um daqueles sacerdotes religiosos. Então o clero era muitíssimo instruído. O clero era a elite intelectual naquele período. Aí agora, tem gente que vai dizer que é ruim, por quê? Porque é religião. Mas eles eram a elite intelectual. E desde que a igreja foi tirada desse papel de formação intelectual, aqui no Ocidente pelo menos não teve nada que desse certo. Né? Então entendo, esse período da Idade Média é algo que é muito envolto em mitos, é envolto numa aura xamânica. Os caras fazem um xamanismo com o negócio para inebriar a nossa visão a respeito do período da Idade Média, que foi um período de pujança intelectual enorme,
um período em que a Igreja Católica financiou muitos artistas, porque acreditava no poder de conversão que havia na arte. Então nós não podemos simplesmente acreditar em uma meia dúzia de bobagens acadêmicas que alguns queridinhos do mainstream disse. Nós precisamos checar por nós mesmos algumas fontes, né? Quem sabe comparar uma fonte com a outra. Por exemplo, esse argumento do poder absoluto da igreja. Não havia nível técnico para isso. E se o poder da igreja era absoluto, por que existiam essas disputas pela nomeação de bispos e cardeais locais, pelo poder secular, pelo rei? A aristocracia queria nomear também. E aí? Se era um poder absoluto, por que esse pessoal se metia com tanta facilidade, né? Porque querem tratar... Eu tenho a impressão, é uma impressão, né? Só um comentário, não é nada acadêmico, né? Mas passo a impressão de que tentam dar esses ares, né, de que o cristianismo é pior que o comunismo. Ah, é melhor um Stalin do que um Papa. Eu tenho essa impressão, sabe? Não é algo... Não falo academicamente, né? Mas é uma impressão que a gente fica, né? Os caras parecem, é melhor um Stalin do que um Papa, né? Mas o Papa sempre é um velhinho, sempre um teólogo velhinho que aperta a mão de todo mundo. E aí vocês olhem que é um Stalin, porra. É difícil de acreditar nesse pessoal, né? Tem que fazer força para levar esse pessoal a sério. Aí quem que vocês preferem mandando? Primeiro que Papa nunca mandou porcaria nenhuma naquele período. Ele tinha uma guardinha dele lá e é isso aí. Mas o que vocês preferem? Vocês preferem ser governado pelo Mao Tse Tung ou pelo velhinho Francisco lá? Porra, eu não gosto do Francisco, mas... Pô, entre ser governado pelo Francisco, pelo Stalin, pelo Mao, pô, prefiro mil vezes ser governado pelo Francisco. Nem que ele venha com aqueles papos nojentos de não cortar a árvore, os cacete a quatro, eu prefiro Francisco.